Salve pessoal, salve! Esse é mais um vídeo que a Nilfiel vai ficar abismada. Se você gosta do meu conteúdo, se inscreva aí no vídeo, no canal, que aí você vai ver sugestões, análises e tudo mais. Ontem o nosso querido Tricas, triste né, tomou uma sapecada do Atlético de Goiás. O curioso é que quando a gente perdeu para o mesmo Atlético de Goiás, foram com gols dos mesmos jogadores, Jorginho e Léo, né? Tiraram uma onda. A gente escapou no segundo jogo. Agora é a vez deles, né? Se não classificar vai ficar feio, hein? Mas o assunto que eu quero falar aqui é isso mesmo que você está vendo na thumb. Igor Gomes foi ontem o grande vilão do jogo. A torcida do São Paulo já pega no pé dele há bastante tempo. E ele foi expulso ontem de uma forma infantil, besta, e comprometeu demais o São Paulo. Não que o São Paulo esteja jogando alguma coisa nos últimos jogos com ele em campo, não está mudando nada. E aí me veio cá com os meus botões que a torcida do São Paulo fez algo parecido com o tal de Casimiro, que foi vendido agora para o Manchester por 70 milhões de titular da seleção brasileira. Eu lembro que a torcida do São Paulo fez a mesma coisa com o tal de Rodrigo Caio. O cara foi campeão de tudo no Flamengo e só não é titular do Flamengo porque infelizmente se machuca demais, né? Mas tecnicamente a torcida do Flamengo gosta muito dele. Tem um Elinho, um ponta, que ele tá sempre entrando, fazendo os golzinhos dele no Bragantino, é muito bem aproveitado, também outro jogador pro São Paulo lá. Aí eu pensei cá com meus botões, o contrato do Igor Gomes acaba no final do ano, não sei, provavelmente ele não deve renovar. Eu traria o Igor Gomes pro Corinthians, sim, tá? O Igor Gomes é um craque, é um jogador que vai decidir todos os problemas do Corinthians, não estou dizendo isso, estou dizendo que ano que vem o Corinthians precisa ter elenco. Ano que vem, para a gente poder competir com o Flamengo, com o Palmeiras, o Corinthians precisa ter opções de elenco. Entendeu? No jogo contra o Bragantino, por exemplo, a gente tinha Ramiro e Vital. Eu acho meio difícil o Igor Gomes ser pior do que os dois. Acho difícil. Então, um jogador desprezado, mas que já mostrou ter qualidade, já mostrou saber jogar. Mas caiu em desgraça com a torcida do São Paulo e já aconteceu com muitos ótimos jogadores que eu citei e que deram muito certo em outros clubes, não conseguiram ser muito bem aproveitados. Vou dar um outro exemplo. O Arouca, meio campista, também não caiu nas graças da torcida de São Paulo, foi dispensado e virou um dos maiores ídolos do Santos. Então, quem sabe o Igor Gomes no Corinthians, né, já vai vir com raiva do rival. Isso já é um bom começo. E aí, sem aquela pressão, aquele ódio da torcida com ele entrando aos poucos, você entendeu? Uma hora que o Renato Augusto não puder jogar, ele joga um joguinho ou outro. Quem sabe a gente não acerta, porque é um jogador jovem, tem 23 anos só. Então a gente não acerta na mosca um baita jogador, de repente, que não tem clima mais lá. Lembra quando o Jadson não tinha clima lá também? O Jadson foi outro jogador queimado lá, né? Vamos lembrar. O Maicon, meio campista, que foi capitão ídolo do Grêmio, foi outro jogador queimado lá. Por que não? Eu traria. Eu conversaria com o Igor Gomes já, aproveitaria esse momento de turbulência, já tentaria assinar o pré-contrato para janeiro. Eu vou dar um outro exemplo, só que aí não foi com o São Paulo, foi com o Palmeiras. O Gabriel estava em fim de contrato com o Palmeiras, não estava sendo aproveitado lá, também não era já mais muito querido pelo torcedor de lá, e veio para o Corinthians. Mas hoje o Gabriel, Bagriel, o torcedor do Corinthians... Mas não vamos negar que o Gabriel em 2017 foi muito importante no Corinthians, no 2018. Depois, eu acho que ele ficou tempo demais no Corinthians, né? Ele estourou um pouco o limite, né? Ele deveria ter saído antes,
mas a história do Gabriel são 4 títulos e mais boas lembranças do que ruins. Marcou gol contra o São Paulo, marcou gol contra o Palmeiras, no Allianz, marcou gol contra o Santos ano passado. Acho que eu tenho mais lembranças positivas do que negativas do Gabriel, né? Não precisava, talvez no final realmente ele estava muito mal, quando ele toma aquela caneta do Rodinei no final do ano passado. Talvez ele demorou um pouco para sair, mas ele tem sua história no Corinthians. Jamais, sempre vai estar lá na história do Corinthians o Gabriel, não sei se como ídolo, mas como um jogador que foi importante, tá? Então por que não a gente faz o mesmo com o Igor Gomes? Então eu lanço desde já Igor Gomes no Corinthians 2023, tá? Não estou dizendo que vai ser o grande reforço, não estou dizendo nada disso, estou dizendo que ele vai ajudar no elenco e o Corinthians precisa principalmente de um elenco forte ano que vem, tá? O time a gente já está ajeitando, os 11 a gente já está conseguindo, fora uma peça ou outra ali. Os 11 o Corinthians tá, talvez um ponta, ou um outro meia, se for jogar com 4-4-2. Talvez falte uma peça ali só, para os 11 titulares. Agora, para o elenco falta muita coisa. Falta muita coisa. O Corinthians tem poucas opções de ataque para mudar jogo. Meia, praticamente não tem, fora o Juliano, que parece que desaprendeu, né, a jogar bola. Então eu traria o Igor Gomes, sim. Tá? Outro reforço que está se falando também no Corinthians é o De La Cruz do River Plate, que também fica sem contrato no final do ano. É só chegar no jogador e falar quanto você ganha no River Plate. Eu duvido que ele ganhe mais que 200 mil reais. Eu duvido. Então você vai ganhar 600 aqui, a gente vai triplicar o seu salário. É jogador jovem que vem para ser titular. Jogador que provavelmente vai jogar a Copa do Mundo, tá? Vem para ser titular, talvez. Talvez Renato Augusto e De La Cruz ali no meio campo. Esse sim é jogador para elevar o patamar do elenco, tá? Para elevar o patamar do elenco. Então não pergunta, só fala quanto você ganha de salário. A gente oferece o triplo, tá? E já assina o pré-contrato. Ponto. É reforço de sirene, é reforço top A. Quem acompanhou o River nos últimos anos sabe o quão bom jogador é esse De La Cruz. O irmão dele joga aqui no Brasil, né? Pouca gente sabe, né? O irmão dele é meia do Santos, é o Carlos Sanches. Só que esse daí já tá veterano, né? Ele é bem mais jovem que o irmão. E é um baita jogador, né? O irmão foi muito ídolo no River e ele também é ídolo no River. Então é um baita jogador o tal de De La Cruz, tá? Se vier, é um reforço ótimo para o Corinthians. Aí você já começa a ter um elenco mais cheio, você entendeu? Então, eu não acho o Igor Gomes um pereba, não acho. Eu acho que um jogador que, se for bem trabalhado, sem a pressão e sem o clima que não existe mais para ele no São Paulo, ele pode render muito bem. Vamos lembrar que aquele Flamengo que voou, que foi o time que encantou todo mundo em 2019, tinha como base na defesa o Rodrigo Caio, que era um jogador que foi dispensado do São Paulo. Então, a Nilfiel, se vier o De Bruyne, a Nilfiel vai. Será que o De Bruyne é tudo isso? Será que não é muito caro? Cara, traz o Igor Gomes. Traz o Igor Gomes, sim. Você entendeu? Se der errado, fazer o quê? Vários jogadores já deram. Mas é um tipo de aposta que eu faria. Então, pra mim, eu traria o Igor Gomes ano que vem. Deixa seu comentário aí. O que você acha? Valeu, pessoal.